Bom dia para você que nos acompanha pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Está começando mais um Mente Informa 105. Tudo bem, Elias, minha querida? Como é que você está? Tudo mais que bem, Rogério Cardoso. Um bom dia para você, para o nosso querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Elias, hoje a gente tem uma convidada muito especial, Camila Cremonini Córdoba, que é enfermeira gerente e responsável pela Associação Ilumina. Camila, seja muito bem-vinda ao Mente Informa 105. Bom dia, obrigada. E aí, Liege, vamos começar então? Vamos começar e deixando o registro para o nosso querido ouvinte, que ele pode enviar perguntas e sugestões de pauta no nosso endereço no Facebook Mente Informa 105 e também acompanha essa entrevista e outras no nosso canal do YouTube Mente Informa 105. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui no Mente Informa. E eu gostaria de começar te perguntando como foi a sua trajetória na área da enfermagem e a sua chegada aqui na Associação Ilumina em Piracicaba, o trabalho que você tem desenvolvido lá. Bom dia mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse programa. Bom, e falando um pouquinho sobre a minha formação, né, eu me formei em enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no final do ano de 2003. Em 2004, eu já comecei as minhas atividades profissionais no Hospital do Câncer de Barretos, onde eu fiquei ao longo todo desse tempo, né, 12 anos. E lá eu trabalhei na área da assistência e na área da gerência também, nos departamentos de diagnóstico por imagem, no ambulatório de mastologia e ginecologia, tudo com pacientes oncológicos, né? Porque lá o hospital é totalmente especializado nessa área. Nesse período também eu fiz a especialização em enfermagem e oncologia e meu mestrado em biotecnologia médica. Em 2016, eu e minha família nos mudamos para Piracicaba e tive essa grande oportunidade de conhecer a Associação Ilumina, onde hoje estou trabalhando, né, e fazendo uma área gerencial de todos. O que seria essa área gerencial, né? Que às vezes o pessoal não entende muito bem. Seria mesmo a organização de todos os processos que envolve paciente, tá? Então, toda a área operacional, toda a área clínica, toda essa gerência, essa estruturação está hoje sob minha responsabilidade. Então, a gente está trabalhando na Associação Ilumina hoje com esse propósito. Camila, conta um pouquinho o que é a Associação Ilumina. Bom, a Associação Ilumina é uma entidade, né, filantrópica que surgiu em 2008, idealizada, né, por uma médica, a doutora Adriana Brasil, que sei que muitos aqui conhecem, com o objetivo de promover a saúde e fazer um diagnóstico precoce do câncer, principalmente para a população pobre, que não tinha fácil acesso, né? E hoje, por isso que a Associação Ilumina atende 100% SUS. Então, o nosso principal objetivo é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, tá? Dar um suporte, não só fazer a prevenção e diagnóstico, mas também dar um suporte no tratamento desses pacientes, uma melhor qualidade de vida durante o tratamento, que a gente sabe, depois eu vou estar falando um pouquinho, né, que o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, a gente precisa de todo um acompanhamento, um suporte para a melhora da qualidade de vida. A gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto com a equipe médico, né, com a gerência de enfermagem. A gente faz um acompanhamento também dos pacientes paliativos. O que é o paciente paliativo? É o paciente que está fora de possibilidade terapêutica. Então, a gente trabalha em todos esses âmbitos, né? E sempre com foco no atendimento do paciente como um todo. Não só vendo, por exemplo, o câncer de mama. Não, vendo a dona Maria, por exemplo, dando um exemplo, né? Que tem o câncer de mama. Mas o que ela precisa quanto indivíduo, quanto pessoa. Então, esse é nosso foco. Você dizia aí do suporte e acompanhamento no tratamento de pacientes oncológicos. Você
Pode nos contar um pouquinho como é isso? Então, hoje a gente tem uma equipe, o paciente ele entra, né, na Associação Ilumina, ele passa por um atendimento médico, né, primeiramente, e logo daí ele passa por todos os nossos profissionais para esse suporte. Por exemplo, ele já automaticamente, o médico ele não pede uma avaliação, ele já vai automaticamente, toda a nossa equipe é treinada para já, após a consulta médica, ele passar com a nutrição, passar com a fisioterapia, passar com a fono, passar com o psicólogo, passar com o médico da clínica de dor, se caso for necessário, passar com a equipe de dentistas. Então, isso que é todo esse suporte que eu falo, tendo a visão como um todo. Camila, a Associação Ilumina, ela atende quantas pessoas aqui em Piracicaba e qual o objetivo? Está vindo um hospital aí, né, ao que parece, é uma parceria da Prefeitura com a associação. E qual o objetivo maior aí da Associação Ilumina a médio e longo prazo? Bom, hoje nós temos em média 600 atendimentos por mês, tá? De todo, englobando, né, os atendimentos médicos e os atendimentos da nossa equipe multidisciplinar. E, como você disse, nós ganhamos um terreno, né, através do prefeito Barjas Negri, e não só o terreno, né, a gente foi agora dia 16 de novembro, foi a entrega oficial do dinheiro, né, 27,5 milhões, lá no Ministério Público do Trabalho, para a construção do Centro de Prevenção de Câncer aqui em Piracicaba. Esse Centro de Prevenção vai ser aos moldes das 6 unidades que já existe hoje, as 6 unidades que é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, nós teremos a oportunidade de ter, né, uma unidade de prevenção, um hospital de prevenção aqui em Piracicaba, igualzinho a essas 6 unidades do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje é um exemplo, né, de tratamento para o câncer em todo o Brasil. E Camila, no que consiste o trabalho ou o tratamento preventivo para o câncer? Sim. O que seria? O tratamento preventivo, né, é o melhor remédio. Por quê? O que seria esse tratamento preventivo? A gente consegue acompanhar antes que a pessoa fique doente. Tá? Ela não ficou doente. Por exemplo, a gente pode realizar um trabalho, estou explicando, por exemplo, a prevenção primária. A gente tem 3 tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. A prevenção primária, por exemplo, é quando o indivíduo ele não ficou doente ainda, então a gente está agindo, as nossas ações antes que ele fique doente. Então, por exemplo, eu promovo um trabalho nas escolas anti o tabagismo, faço todo o trabalho com essas crianças para que elas não fumem. Então, isso é um trabalho de prevenção primária, certo? Porque se ela não fumar, a gente sabe que 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Então, se eu faço um trabalho, né, de prevenção primária, eu vou estar atuando contra o câncer de pulmão, por exemplo. Hoje a gente sabe também que a população tem acesso à vacina do HPV, né, as meninas. Para quê? Porque a gente sabe que o vírus, o HPV, está relacionado com 98% dos casos de câncer de colo de útero. Então, hoje, elas têm acesso a essa vacina. Para quê? Para que não desenvolva o câncer de colo uterino, tá? Aí, falando isso da prevenção primária, a gente tem a prevenção secundária. Que passa essencialmente por uma postura de educação, né? Isso, educação, formação, informação Sim. E mudança de postura. Isso. Agora, por exemplo, no hospital, né, que teremos futuramente, assim, nossa previsão é dentro de 1 ano, mais ou menos, nós trabalharemos com a prevenção secundária. Então, a gente vai fazer, um programa, tá? Um programa padrão de rastreamento ativo organizado. Por exemplo, a gente vai trabalhar com câncer de mama e colo de útero. Então, a gente a gente busca as pacientes, por exemplo, para o exame de mamografia, dentro de uma faixa etária, né,
específica. Para quê? Para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce. Porque também, fazendo um diagnóstico precoce, a gente tem altas chances de cura, tá? Por exemplo, do câncer de mama. Oferecendo e acompanhando, por exemplo, também a questão do Papa Nicolau, né? Dando acesso à população, a gente faz também a prevenção do câncer de colo de útero. Então, no nosso hospital, né, a princípio, trabalharemos com rastreamento de câncer de mama, colo de útero, e um segundo momento com a prevenção do câncer de pele, boca, pulmão e intestino. Camila, as pesquisas indicam que o câncer está aumentando muito no mundo, né? Então, Sim. de todos os tipos. A que se deve esse aumento? Alguns dizem, a gente até já entrevistou, né, aliás, algumas pessoas que falam que é alimentação, Sim. outros que falam que é o sedentarismo, outros que falam que é ambientes externos, mas enfim, por que tem esse aumento tão exacerbado? Sim, fora o que você disse, né? Bom, primeiro são 3 pontos. Primeiro lugar, porque a população aumentou e automaticamente a expectativa de vida também aumentou. Hoje se vive, né, muito mais do que antigamente. Segundo ponto, hoje a população ela tem fácil acesso, a gente consegue fazer o diagnóstico. Antes, as pessoas morriam e às vezes a gente nem sabia por que morreu. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto entra, né, nessa questão que você já mencionou do estilo de vida, que está totalmente relacionado, tá, a vários tipos de câncer, ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Então, por exemplo, o sedentarismo, como você disse, os hábitos alimentares, a contaminação dos alimentos, o cigarro, o álcool, tudo isso são fatores de risco para desenvolver essa doença. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Camila Cremonini Córdoba, que é enfermeira gerente e responsável pela Associação Ilumina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Acompanhe estas e outras entrevistas lá no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Camila, você como enfermeira, gerente e responsável pela Associação Ilumina, poderia nos contar no que consiste o trabalho da equipe de enfermagem? Você já nos explicou que é uma equipe multiprofissional, mas em específico, qual o trabalho da equipe de enfermagem junto aos pacientes oncológicos na Associação Ilumina? Sim, bom, a gente, como eu já disse, o que a enfermagem faz, né? Então, assim, existe a nossa área assistencial, né, que está relacionada aos cuidados diretos com o paciente, e na questão, como eu disse, a nossa área gerencial, que é um cuidado indireto, mas que todo o processo que está relacionado desde a entrada até a saída do paciente, desde a previsão e provisão de todos os recursos, por exemplo, que ele necessite para que todas as ações do cuidado sejam efetuadas com qualidade, é de responsabilidade da enfermagem, tá? Hoje a Associação Ilumina ainda é uma entidade, né, uma instituição ainda pequena, tá? A gente tem um número reduzido, por exemplo, hoje só eu como enfermeira e uma técnica de enfermagem, mas falando de uma maneira geral e com um trabalho, né, de planejamento para o nosso hospital, todo esse processo do cuidado, todo um dimensionamento de equipe, todo um elo, a gente trabalha, a enfermagem trabalha muito como um elo de interação entre todos os profissionais, por exemplo, que tratam desse paciente, tá? Seja o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o psicólogo, enfim, a gente funciona como um elo, porque quem fica com o paciente em todo o tempo, né, do cuidado, quem presta todo o cuidado, desde que ele entra, como eu disse, até quando ele sai, é a enfermagem, tá? Então, é claro, né, o trabalho de toda a equipe, né, em conjunto, um complementando o outro, é muito importante. É dessa forma que a gente trabalha hoje, dentro da Associação Ilumina, e trabalharemos também com o nosso novo hospital. Camila, eu lembro que
tem alguns grupos lá, né? Tabagismo, enfim. Sim, nós temos alguns programas. Isso, quais são os programas que são desenvolvidos lá, né? Acho que são diferentes tipos de câncer, né? Que a pessoa pode ir lá para se informar mais. Sim, nós temos o programa, como você já mencionou, do tabagismo, né? Que tem todo um trabalho para que com esses pacientes que fumam, tá? Não só de câncer de pulmão, mas contra o tabaco mesmo, né? Acompanhado por esse programa coordenado por uma psicóloga, tá? Então estamos à disposição. Se precisar ligar numa associação Ilumina, quiser entrar nesse programa, tá? O nosso número é 33750140. Nós estamos à disposição para tirar mais dúvidas, né? Dar mais detalhes. Nós temos também um outro programa do Apodere-se, tá? Que é um programa voltado mais a mulheres, a autoestima, né? A gente teve agora a doação de 50 perucas para esse programa, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, no caso, o câncer de mama, quando as mulheres estão fazendo quimioterapia, tem a queda do cabelo, então é um enfrentamento muito, muito doloroso, né, desse momento do tratamento, né? E o tratamento do câncer é um tratamento longo, né? Então a gente dá esse suporte com esses programas. Ok. E Camila, no tratamento paliativo, né? O que consiste essa etapa e como a equipe se faz presente junto ao paciente? Sim, a gente hoje tem uma médica, oncologista clínica, para acompanhar esses pacientes paliativos. A gente tem um médico que faz controle de dor, tá? A gente tem a equipe de psicologia também, que acompanha não só os pacientes, mas os acompanhantes, né? A família que vai prestar o cuidado, porque a gente também tem que dar um suporte à família, não só ao doente, né? Especificamente. E como eu disse, o paciente paliativo, ele se torna paliativo quando ele não tem mais possibilidade terapêutica. Mas não é porque ele não tenha possibilidade terapêutica que a gente não vai dar um suporte, não vai dar uma qualidade de vida. Então, esse programa, vamos dizer assim, do paciente paliativo, esse acompanhamento, tem como objetivo dar maior qualidade de vida ao paciente enquanto vida e também, né, a gente fala de uma morte digna, né, que isso é direito de todo ser humano. Então, é basicamente dessa forma que a gente trabalha com os nossos pacientes paliativos. Camila, uma vez eu conversando com a Adriana, um beijão para a Adriana, aí, uma amiga nossa, né, aliás, que já veio aqui algumas vezes. Quais são as novas técnicas, né, os remédios, porque toda hora está surgindo coisas novas aí, até informações na mídia que de repente o câncer um dia vai ser curado. Você acredita nisso? Você acha que existe essa possibilidade lá no futuro? Acredito sim, principalmente porque hoje a população ela não tem mais medo, né, de procurar. Ainda é claro que a gente tem muitas pessoas que negam, né, que às vezes está, por exemplo, com um nódulo na mama e ela vai escondendo dela de toda a família, né, mas isso é uma pequena parte da população. Então, eu acredito sim na cura por conta desses programas de prevenção, tá, que são os mais importantes, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. É claro que mesmo dentro, né, de um diagnóstico, por exemplo, que depende muito também do tipo de câncer, entendeu? Mas hoje a gente tem quimioterápicos, remédios, né, a indústria farmacêutica é muito forte, tem muita medicação específica para aquele tipo de câncer. Então, com certeza, eu acredito sim nessa cura, com certeza. E principalmente porque a gente hoje trabalha muito com a prevenção. A prevenção hoje é o melhor remédio. Interessante isso, né? Que o investimento na prevenção, ele acaba se refletindo na cadeia, né? Como um todo. Eu acho que isso representa tanto do ponto de vista
de uma economia real, Sim. de investimentos, né? E como também uma vida que fica muito mais qualificada para o próprio paciente. Sim, né? com certeza. Por exemplo, um paciente com câncer de mama, se a gente faz um diagnóstico precoce, um câncer, um nódulo, né, menor, a cirurgia é de pequeno porte, não existe esvaziamento, não tem gânglio que a gente fala positivo na axila. Então, assim, é só tirar aquele pedacinho daquela célula, por exemplo, né, maligna, aquela célula doente, e acabou o problema. Então, o paciente não vai precisar fazer um esvaziamento, uma cirurgia de grande porte, fazer um esvaziamento axilar, fazer químio, fazer rádio. É tudo mais fácil, tá? O tratamento é muito simples quando a gente tem um diagnóstico precoce. Camila, tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Por que o cabelo cai quando você faz um tratamento, seja de químio e rádio, ou se você poderia até explicar qual é a diferença da químio e da radioterapia, né? Bom, a quimioterapia é uma droga, né? Que geralmente existe via oral, mas a grande maioria que faz cair o cabelo é aquela que dá endovenosa, né? Na veia. Então, por que cai o cabelo? Porque esse remédio, ele atua não só nas células malignas, mas ele atua em toda, como é sistêmico, né? É endovenoso, ele vai para todas as células do corpo, inclusive para as células do cabelo. Então, por isso que existe essa queda do cabelo, tá? A radioterapia já é um outro tipo de tratamento, né? Com radiação, e ela é local, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de colo de útero, ela faz a radiação no local, por exemplo, na mama da paciente. Então, são tratamentos diferentes. Por isso que a quimioterapia tem essa queda, porque faz uma ação sistêmica. Camila, você trabalhou 12 anos no Hospital de Barretos. Ele é hoje uma referência nacional no tratamento e na prevenção também, né? Nos projetos de prevenção ao câncer. Ao que você atribui o sucesso dessa iniciativa e do Hospital de Barretos ser essa referência? Bom, como o próprio nome diz, hoje o Hospital do Câncer de Barretos não se chama mais Hospital do Câncer de Barretos, ele é Hospital de Amor, tá? Ah, é esse o nome? Sim, é esse o nome. A gente tá com um logo novo, inclusive, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, o objetivo principal, né, a gente tem todo um processo de treinamento, de integração, quem é a pessoa mais importante dentro do hospital? É o paciente. Não é o presidente do hospital, não é a enfermeira, não é o médico. Quem é o principal é o paciente, a pessoa mais importante é o paciente. Então, o sucesso, com certeza, é esse foco, né? De tratar bem o paciente, de dar o melhor para ele, como se fosse alguém da sua família, né? Então, a gente aprende, eu vou fazer com ele como se fosse para o meu pai, como se fosse para minha mãe. Então, eu creio que esse é aí a razão do sucesso do Hospital do Câncer de Barretos. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Camila Cremonini Córdoba, que é enfermeira gerente responsável pela Associação Ilumina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe esta e outras entrevistas que a gente já fez aqui no programa no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Camila, na sua opinião, qual é um perfil requerido por um profissional da área da enfermagem para trabalhar com pacientes oncológicos? Bom, primeiramente, precisa ter, acho que, inteligência emocional para lidar com esses pacientes. Porque, é claro, né, a gente só falou de coisa boa, é claro que tem muita coisa boa, mas a gente tem muitos espinhos pelo caminho. Então, dor, as cirurgias mutiladoras, a morte. A gente precisa, esse profissional ele precisa ter inteligência emocional, estar bem com ele, para poder cuidar de alguém, para poder prestar um cuidado, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Gostar de lidar com esse tipo de paciente.
E segundo ponto, é claro que ter conhecimento técnico-científico na área, porque são pacientes que demandam assim, um tratamento específico, tá? É considerado alta complexidade, tá? A gente tem emergências oncológicas, então assim, são tratamentos e cuidados muito específicos, entendeu, para essa área. Então, fora essa parte, né, do estar bem com você para dispor o cuidado para o outro, né, a gente, é claro que com certeza o conhecimento técnico-científico é muito importante, tá, para a gente dar de uma melhor forma, com segurança, né, a gente precisa garantir a segurança no cuidado desses pacientes. Camila, a pessoa, muitas vezes, quando ela recebe o diagnóstico, né, do câncer, ela já acha que é uma condição para a morte, né, de que é fato de que ela está caminhando. E a minha pergunta é, qual a importância de repente, você mudar ali, de tentar reverter esse processo psicológico, né, muitas vezes, e a importância da família também apoiar esse familiar que está passando por esse tratamento, se é tão importante ter isso, essa mudança de energia ali na mente e tal. Com certeza, né? O apoio familiar é muito importante. Infelizmente, hoje, a gente tem muitos casos de, por exemplo, uma mulher com câncer de mama que faz uma mastectomia, que tira toda a mama, e o marido, né, abandona. A gente tem vários casos. Então, com certeza, esse apoio familiar, essa estrutura, né, que é a base de tudo, é muito importante. Por isso, a gente faz, como eu disse, não só um acompanhamento com o paciente, mas com a família também, dando esse suporte, com terapias de grupo, tudo isso é muito importante, sim. E tirar isso da cabeça, né, que como eu também já disse na entrevista, hoje a gente tem, a ciência está muito avançada, né, para tratar. Depende muito do tipo de câncer, depende muito do momento do diagnóstico. Então, assim, não dá para rotular, o meu vizinho morreu, eu também vou morrer, tá? Não faça isso, tá? Cada caso é um caso, você é uma pessoa única, a gente vai procurar te tratar como único, né? Então, pensamento positivo, confiança, fé, é muito importante, tá? Durante esse período de tratamento. Essa postura frente tanto ao diagnóstico como diante do tratamento é decisiva para o sucesso, não é? Sim, com certeza. Com certeza. E você falava aí da fé. Na tua experiência nesses mais de 12 anos, como a fé joga junto ao tratamento? Nossa, demais, gente. A gente vê muitas experiências, assim, de pessoas, né, até contando casos de cura mesmo e de, sabe, assim, que se transforma até numa pessoa melhor porque se apega muito a Deus ou, né, assim, não falando de religião, mas aquilo que para ele traz, né, que algo superior, não que está aqui na Terra, né, algo superior. A gente tem muitas experiências e a gente vê como esse diferencial na pessoa que busca, tá, essa força, né, extra, né, essa força superior para vencer todas as barreiras, todos os espinhos, né, durante o tratamento. Com certeza faz muita diferença. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no Centro de Estudos do Genoma Humano, na USP, junto a pacientes que são acometidos de doenças genéticas e que, como é um centro de diagnóstico, né, muitos pacientes recebem ali a confirmação, né, positiva de uma doença genética. E na clínica de psicanálise Camila do Genoma, que Jorge Forbes é diretor dessa clínica, então logo ele iniciou esse trabalho, que já tem 10 anos essa clínica lá, ele identificou o que ele chamou o vírus RC, resignação e compaixão. Então, logo o paciente recebe o diagnóstico, da parte do paciente uma resignação. Aquilo que o Rogério dizia muitas vezes é como se fosse uma sentença, né? Uma sentença de morte, ou uma profecia maldita, e a pessoa se acomete e queda
até mesmo imaginariamente, né, se sugestiona negativamente. Sim. E por parte da família, o sentimento de compaixão. Que muitas vezes esse sentimento de compaixão vai na contramão, né, para o que é necessário na positivação de um tratamento. Sim. Né, que muitas vezes a família também acaba, se acometendo por esse negativismo. Essa fase a gente chama de fase de negação também, né? Que é uma fase que muitos pacientes, eles não aceitam a doença, eles não aceitam, então às vezes até é preciso também entender essa fase. Sim, né? É um processo. Saber acompanhar essa fase de negação, né? Que é inerente, faz parte, tá? Faz parte, porque realmente não é fácil. Certamente. Sabe, Rogério, tem até uma máxima na clínica, enquanto direção de tratamento, após essa fase que a Camila comenta, que é fundamental que o paciente consinta com a doença. Não é uma questão de aceitar, mas consentir, quer dizer, porque é só isso que vai permitir que ele se responsabilize até mesmo pelo tratamento, que via de regra é difícil, é penoso, é de um nível de exigência muito grande. Para enfrentar, né? Exatamente. O enfrentamento. Isso me lembra também a história do Lance Armstrong, né, que era aquele ciclista americano, que ele teve um câncer no testículo. Você já sabe dessa história? Não lembro. Ele ganhou 7 vezes o Tour de France, só que dopado, enfim, perdeu todos os títulos, mas antes de ele competir, ele teve o diagnóstico de câncer e aí ele foi para o John Hopkins, nos Estados Unidos, que é o principal centro de referência no mundo, né, em tratamento de câncer. E aí, enfim, o câncer foi para o cérebro e tal, e aí o médico falando, ó, você não vai durar aí 3 meses, né? E ele falou que ele não tinha força para levantar da cama e tal, o tamanho, a quimioterapia que era forte pra caramba. Aí ele chegou e falou assim, ó, então eu quero uma bicicleta. E aí ele falou pro médico, ó, doutor, eu vou pedalar. E aí o senhor vai fazer experimento para ver se... E aí ele começou a mostrar, através junto com o médico lá, que fazendo exercício você aumentava a sua imunidade, né? E aí você mantinha a sua massa magra, porque você vai perdendo a massa magra, o câncer vai consumindo até a sua própria proteína corporal. Sim, E aí ele foi gradativamente revertendo esse processo junto com os tratamentos convencionais. E a partir disso começaram a surgir várias pesquisas falando da importância da atividade física, né, para o tratamento de câncer. Você acha que pode ser uma estratégia também de tratamento ou de prevenção? A gente já sabe que é, né? Mas aqui no Brasil ainda tem isso do pessoal, dos médicos acharem que vale a pena fazer? Sim, hoje está se falando muito sobre atividade física e o câncer. Inclusive a gente teve uma palestra semana passada, que vieram 2 médicos do Einstein, né, falar sobre atividade física e o câncer. Então hoje é comprovado cientificamente, né, que para prevenção, com certeza, né, é comprovado. A gente sabe que 20% de vários tipos de câncer estão relacionados à obesidade. Tá? Então, a atividade física é extremamente importante na prevenção. E com certeza, durante o tratamento, sim, porque o exercício físico, ele libera vários hormônios, a gente fala os hormônios da felicidade, né? Então, te ajuda tanto no enfrentamento da doença, quanto na parte de imunidade, que a gente sabe também que durante esse processo de quimioterapia, o paciente, ele fica com a imunidade baixa, né? Às vezes ele tem várias internações e várias intercorrências por conta de que ele não tem nenhuma célula de defesa no seu organismo por conta da quimioterapia, foram todas destruídas. Então ele fica muito susceptível a infecções, né, e a desenvolver uma sepsemia. Às vezes, né, o risco é muito grande de morte, né, por conta dessa complicação do tratamento, não só pela doença em si. Então a gente sabe que o exercício, ele atua em todas essas questões. Por exemplo, em pacientes com câncer de mama, que fazem esvaziamento axilar, né, isso também é comprovado cientificamente, as atividades físicas de musculação, né, de membros superiores,
Claro, tudo com acompanhamento, né? A gente tem que sempre lembrar disso, não adianta querer ir lá fazer tudo sozinho. Com acompanhamento, ajuda no linfedema, né? A diminuir esse linfedema, diminuir a infecção, diminuir dor. Então, com certeza, gente, a atividade física é muito importante. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Camila Cremonini Córdoba, que é enfermeira gerente e responsável pela Associação Ilumina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105, esta e outras entrevistas que a gente já fez aí nesse ano de 2017. Camila, para o público que está nos acompanhando, nos ouvindo, para quem se destina a Associação Ilumina, né? Quando uma pessoa pode ir procurar, né? E quais são as iniciativas que a Associação Ilumina realiza e que o público que nos acompanha pode também participar no sentido de manter essa instituição, essa referência, com essa qualidade de tratamento que oferece aos pacientes? Sim, hoje então, como eu já disse, nós atendemos 100% de pacientes do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, são pessoas que realmente não têm condições, né, para fazer o tratamento do câncer. Então, assim, nós somos portas abertas, tá? Se tiver alguma dúvida, é claro que a gente recebe os pacientes com encaminhamento, né? Porque a gente também precisa dar prioridade. Nosso objetivo é tratar pacientes com câncer, tá? Então, esse é a nossa população, pacientes com câncer, né? Vários tipos, e do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente tem a nossa recepção. Nós funcionamos de segunda às sextas-feiras, né, das 8 às 5 horas, às 17 horas. Então, se tiver alguma dúvida, a gente tem uma assistente social, né, também para estar recebendo esses casos, né, de triagem, esses pacientes que têm um diagnóstico ou tem um exame sugestivo, né, às vezes o paciente não chega exatamente com o diagnóstico, porque para fazer o diagnóstico a gente sabe que precisa de uma biópsia positiva, mas às vezes ele vem com um exame, com um nódulo, com uma suspeita, tá? Algo altamente sugestivo. Então a gente está aberto sim para atender e orientar esse paciente, tá? E é claro, hoje a gente, na associação, como ela se mantém, né? Foi a segunda pergunta. Nós temos alguns mantenedores permanentes, né? Como a Unimed, o próprio Hospital do Câncer de Barretos, Lions, Fractal, a própria Prefeitura também, enfim, tem outros, né? São os nossos mantenedores permanentes, são pessoas que ajudam durante todo o ano, tá? A Associação Ilumina, mas nós também temos algumas campanhas, algumas ações, a gente tem uma equipe de voluntariado que trabalha agora, inclusive sábado agora a gente vai ter um bazar da M. Martama na sede da Associação Ilumina. Uma parte da renda será revertida à associação. No outro sábado, dia 9, a gente vai ter um bazar também de roupas lá na sede. Tudo isso são voluntários. A gente já tem uma equipe de voluntários. Se você gostaria de ser um voluntário, a gente tem também todo um processo, tá, para a entrada dessas pessoas. Então, fora o voluntariado, fora os mantenedores, a gente tem pessoa jurídica, pessoa física, qualquer pessoa que quiser fazer algum tipo de doação, nós estamos disponíveis, é só ligar no telefone 33750140, que daremos maiores informações em relação às doações. Você pode repetir o número da Associação Ilumina? Sim, 33750140. E o endereço? Avenida Independência, número 171, é próximo ao Teatro Municipal. Horário de funcionamento? De segundas, né, às sextas-feiras, das 8 da manhã até as 17 horas. Camila,
A impressão que dá é que, para quem é leigo, que o câncer tem duas fases, né? Uma que você tem um diagnóstico e a outra fase que é quando entra em metástase. Explica um pouquinho o que é essa tal da metástase aí e se realmente são fases aí do câncer ou não. Então, a gente se fala assim, metástase quando já é uma doença avançada, tá? Ela não está local. Por exemplo, eu tenho um câncer de mama, tá? A gente vai fazer todos os pacientes chegam, faz um diagnóstico de câncer de mama. O segundo passo, a gente faz alguns outros exames, por exemplo, uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, uma tomografia ou ressonância de crânio, para ver se a doença é só local ou se ela está em outro órgão. Então, dependendo do tipo de câncer, já se sabe, por conta de estudos, que o câncer de mama, por exemplo, ele dá mais metástase cerebral, ele dá metástase pulmonar, dá metástase hepática. Então, são os exames de complemento, né, para fechar-se um diagnóstico. Então, metástase é quando a doença não está só local, ela já espalhou para outro órgão, tá? Então, isso que é metástase, geralmente, quando a doença já está mais avançada. Camila, o que te inspira na vida e profissionalmente? Bom, eu acho que é um todo, né? Quando eu me mudei para cá, há um ano atrás, exatamente há um ano, vim de Barretos, junto com a minha família, com meu marido, com as minhas filhas. Deu 6 meses que eu estava aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Quero ir embora. Eu falei, eu quero ir embora, quero voltar para Barretos. Não tinha muito sentido, sabe? E daí, quando a doutora Adriana Brasil me chamou para trabalhar no Ilumina, e eu comecei também como voluntária, parece que tudo voltou a ter sentido, né? Então, assim, acho que o que me inspira, claro, em primeiro lugar, é minha família, né? São minhas filhas, que é minha vida, mas o poder, sabe, prestar, assim, um cuidado, ajudar alguém que precisa, isso é uma coisa, assim, que não tem preço, sabe? É uma questão de realmente fazer sentido do porquê estou aqui, de uma missão, né? Não porque, tipo, estou aqui para quê? Né? Então, eu acho que isso assim, para mim, Camila, é uma coisa, assim, que é essencial na minha vida mesmo. Fica até com brilho nos olhos, né, Yas? Pode chorar. Fica até com brilho nos olhos. A paixão e a emoção pelo que se faz, né? Isso é lindo demais. Camila, você tem alguma frase, algum livro que te acompanha? Uma frase, gostaria de falar uma frase que está em Efésios, eu não lembro, uma frase da Bíblia, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí que você se baseia, né? Isso. E Lege, agora sim. Chegamos ao final de mais um Mente em Forma. 105. Camila, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, mas antes de você ir embora, você possa fazer suas considerações finais, enfim, quem quiser te procurar, saber mais sobre o seu trabalho, se você pode deixar alguma forma de contato para o ouvinte. Uhum. Bom, primeiramente foi um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. O que vocês precisarem, né, estou à disposição. Eu acho que a gente tem um grande trabalho pela frente agora com esse hospital de prevenção, que vai ser um ganho à população de Piracicaba, tá? Assim, são poucos os lugares, as cidades que têm essa oportunidade, tá, de fazer a prevenção do câncer, né? De se livrar dessa doença, né? Então, estou à disposição na associação, já falei o telefone, tem meu Instagram, meu Facebook, se alguém precisar de algum contato, de alguma orientação específica, enfim, qualquer coisa, estamos à disposição, mesmo para juntos, né, combatermos aí na luta contra o câncer em conjunto, né, e com amor. Camila, muito obrigada pela sua presença no Mente em Forma 105. Para você, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A nossa ficha técnica contou com a programação musical de Rogério Cardoso, edição técnica de Eduardo Castro, nossa convidada Camila Cremonini Córdova, apresentação de Yadilise Rogério Cardoso, programação de áudio nossa querida Juliana Protti e direção geral de Eduardo Castro.
Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.